Bem-vindo aqui para mais um vídeo que vamos conversar sobre os nossos investimentos na nossa Bolsa de Valores. Hoje é o primeiro dia do ano de 2024, que aliás eu espero você tenha passado uma ótima virada de ano, e por ser o primeiro dia do ano, nada mais natural do que falarmos um pouco sobre expectativas para esse ano que está entrando em relação a nossa carteira aberta de investimentos, que eu já vou mencionar logo em seguida. Mas é importante que a gente fique atento porque, a meu ver, ou pelo menos no histórico do que eu tenho visto em tempos passados, apareceram muitas notícias muito contraditórias, algumas pelo lado positivo, outras nem tanto, e é importante que a gente consiga fazer uma triagem sobre isso e mais ou menos entender de que forma isso está acontecendo, porque lá no final das contas é justamente essa depuração que vai nos ajudar na nossa tomada mais ajustada de decisões para a nossa carteira. E de quebra, ainda vou falar um pouquinho sobre o efeito disso de uma das ações que fazem parte da nossa carteira, que é da BB Seguridade, porque justamente poucas pessoas entenderam as razões de BB Seguridade ter anunciado antecipadamente proventos e aquém daquilo que se tinha esperado, justamente por conta dos lucros que obteve no ano de 2023, e a gente vai ficar sabendo muito sobre isso ao longo deste vídeo. E eu vou começar aqui por essa reportagem deste site, Inteligência Financeira. Essa aqui é uma reportagem do dia 13 de dezembro de 2023, então já faz um bom tempo, aí, mais de 15 dias que ela aconteceu e acabamos não trazendo aqui no canal, mas eu acho que agora parece oportuno. O que acontece nessa reportagem é que o Bradesco ele avalia se o Brasil passa por segundo período de bonança externa. Já vou explicar direitinho o que é isso. E note que o estudo do banco ele destaca dados para explicar surpresas com o crescimento do PIB no país. Então eles se surpreenderam. Aqui já está no fechamento do exercício de 2023 e há essa surpresa, então, com relação ao crescimento do produto interno bruto. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque o PIB do Brasil tem surpreendido positivamente e superado as previsões do mercado financeiro. Então ocorre que o Bradesco ele fez um estudo e que acabou divulgando, assinado por esses economistas que estão citados aqui, e que discute se o país entrou em um segundo período de bonança externa. Importante, no entanto, a gente saber um detalhe sobre isso, que essa reportagem do G1, uma reportagem que eu trago ela de forma bastante corriqueira aqui no canal, que fala sobre o conselhão que foi feito pelo governo federal, com 245 participantes. E veja que essa aqui é uma reportagem lá do meio do ano passado, de 2023, do dia 4 de maio. E aqui a gente consegue enxergar, durante a reportagem, alguns nomes, são 241, né, como nós vimos, e um dos nomes que acaba por nos chamar a atenção, fica aqui no número 28, tem várias empresas aqui, mas é Luiz Carlos Trabuco Capri, presidente agora do Conselho de Administração do Bradesco, justamente quem está fazendo aquele estudo. Então, eu não estou dizendo que exista algum comprometimento, mas para quem é investidor, você sempre tem que levar consigo alguma malícia na hora que você avalia. Então veja que talvez, não estou dizendo que aconteça, só estou dizendo que você sempre tem que considerar a possibilidade de que algumas informações que saem, elas podem ter algum tipo de comprometimento e você precisa olhar então com essa malícia do investidor. E continuando, a instituição financeira comenta que a expansão da atividade voltou a ficar acima do esperado no terceiro trimestre, e aí, como está no início ali, mais ou menos pela metade do mês de dezembro, então é natural que se fale do terceiro trimestre, ampliando assim a sequência de surpresas positivas. Então, veja que neste caso aqui, o documento que foi produzido pelo Bradesco traz esta linha de positividade com relação ao andamento do país. Ainda mais interessante, o consumo das famílias voltou a crescer, mantendo o ritmo, a gente já falou sobre isso aqui também no canal, mantendo o ritmo de expansão de 4% anualizado nos últimos 3 trimestres. Então, a cada trimestre ele compara com outros 3 e verifica que está dentro dessa média o aumento do consumo das famílias. E realmente que isso aí faz, desse ponto de vista, né, um giro e um aquecimento, ou
que a economia se mantenha dentro de um patamar de aquecimento na linha desses 4%. Ao mesmo tempo, os economistas observam que, ao longo deste ano, também foi observada uma sequência de surpresas com a queda da inflação e principalmente nos núcleos da inflação. E quando eles fazem referência aqui a núcleos da inflação, então eu vou tentar deixar esta informação o mais possível, assim, né, de inteligível para você que acompanha o canal. O núcleo da inflação está pegando aqueles elementos que mais contribuem lá no final para o resultado da inflação, como por exemplo os combustíveis, os alimentos. Então esses são os que eles chamam, esses itens principais, como núcleo da inflação. E que é a parte mais, desculpa, peguei o marcador errado, e que é a parte mais correlacionada com o ciclo econômico. E veja aqui, há algumas hipóteses para essa combinação favorável de mais crescimento com menos inflação do que o esperado, como reverberações, aqui está falando como exemplo, né? Então, o que acontece isso, ele está utilizando que existem essas reverberações prolongadas de muitos choques da pandemia, que é o efeito da inércia, ou seja, foi feito lá atrás e está se refletindo agora. Efeito da inércia baixista na queda dos alimentos. Então, eu falei que os alimentos é uma parte desse núcleo de inflação. Os combustíveis, eu tinha falado da gasolina, o que espalharia mais rapidamente pela economia e outras possibilidades não excludentes. Além disso, eles consideram ainda como uma possibilidade o aumento do crescimento potencial do país, especialmente a maturação das várias reformas feitas nos últimos anos. Então, quando se fala em reformas feitas nos últimos anos, às vezes não é considerado porque não está na mídia mainstream, a mídia principal, essa mídia que é mais consumida pela população. Então, está se referindo aí a quê? Uma delas, talvez a mais significativa, foi aquela reforma da Previdência, mas houve outras reformas. Nós tivemos o marco da cabotagem, nós tivemos o marco do transporte ferroviário, nós tivemos o marco do saneamento, nós tivemos também a linha das reduções de impostos e principalmente, se você estiver acompanhando, o que levou a uma melhoria no sistema energético ali da região de Roraima, porque aquela energia era importada. Então tiveram vários desses aspectos que acabam no todo contribuindo de forma inercial para os resultados que nós obtivemos até agora, segundo essa reportagem. E de acordo não só com esse passado, mas veja aqui, além desses fatores, existe essa possibilidade aqui de podermos estar entrando novamente em uma fase que há um benefício do setor exportador. Lembrando que o Brasil, a força de exportação é de commodities, as metálicas e a do setor agrário, gerando um aumento da nossa capacidade de crescimento, segundo, evidentemente, o relatório. E é por isso que essa reportagem está considerando essa chamada bonança externa. Ele diz aqui externa porque é o seguinte, se lá fora estiver bem, isso de alguma forma vai ter reflexo aqui no Brasil. Então, o relatório do Bradesco lembra então que em meados dos anos de 2010, a alta dos preços exportados levou a um aumento de investimento e crescimento no país, dentro desse contexto das commodities que eu falei agora há pouco. Agora podemos estar vendo algo semelhante, mas não necessariamente via preços externos, mas via quantidade produzida. Então, ele está dizendo o seguinte, independente dos preços externos terem elevado as commodities, ou não, provavelmente não, mas por quantidade produzida, a gente acaba entrando nesta mesma linha de bonança. Em função do aumento de preço internacional de commodities no período que foi aqui de 2016 a 2013, a instituição reforça que houve um crescimento acelerado nos termos de troca. Esse movimento contribuiu para a expansão
das exportações brasileiras lá naquele período. Então ele provavelmente aqui deva considerar a possibilidade, né, de aumento dessa, não das exportações necessariamente, mas lá do final, em função não da quantidade que vai ser produzida em função da redução do preço, ou vai ser exportada em função do preço, mas sim da quantidade que vai ser necessária em função da necessidade das commodities. Lá atrás, o fenômeno permitiu o avanço da absorção doméstica acima do PIB. Aqui tem uma expressão que talvez pareça estranha, que é chamada absorção doméstica. Neste caso aqui, o que se está considerando é uma soma do consumo do governo, dos seus investimentos e dos gastos do governo. Então veja, tanto consumo, investimentos e gastos, essa soma toda gera essa absorção interna, ou seja, aquilo que por parte do governo acaba gerando, teoricamente, né, o desenvolvimento e fazendo então com que se tenha esse crescimento no país. E veja que lá atrás, essa absorção doméstica ela foi acima do PIB. Entre 2016 e 2013, o PIB cresceu em média 3,9%. Na realidade, parece interessante esse crescimento de quase 4%, mas ele ficou, a gente precisa lembrar disso, abaixo dos países emergentes, indicando que talvez nesta época e nesse período o governo não tenha feito os ajustes ou movido, como já alguém acabou dizendo, as alavancas necessárias para que o país se desenvolvesse. Mas o fato é que, enquanto o PIB cresceu em média 3,9%, a absorção subiu 5,0%, ou seja, foi mais propulsor, o governo em si foi a locomotiva, né, isso que ele está dizendo, do que propriamente as consequências dos investimentos que foram feitos aqui dentro. Então, mas mesmo assim, a referência aqui está sendo justamente o crescimento do PIB. Dentre os componentes da absorção doméstica, quem mais se beneficiou foi a formação bruta do capital fixo. Nós já falamos sobre isso, mas é o conjunto de disponibilidade daquilo que o capital envolve para que ele tenha uma produção lá no futuro. E com isso, a taxa de investimento, ela saiu, veja aqui, de 17% do PIB em 2016 para 21% do PIB em 2013, e aí que a gente começa a verificar isso. Mesmo que tenha aumentado a formação bruta do capital fixo, na realidade o grande promotor dessa alavancagem foi o próprio governo. Talvez aí, e provavelmente despejando dinheiro na economia. Mas e agora, né? O que está acontecendo com o PIB do Brasil? Então veja aqui. Para o Bradesco, algo similar pode ocorrer atualmente, mas ao invés de mudança de preços relativos, agora o movimento aparece no volume. Então, aquilo que eu estava dizendo, mesmo que não tenha o crescimento do preço da commodity, que eu falei agora há pouco, o que acontece é na quantidade que pode ser necessário para exportação. Isso segundo, né, os economistas que estão participando desse estudo. Ainda no relatório, os especialistas comentam que o quantum vendido, aqui uma expressão latina, mas ele está falando da quantidade que é colocada, né? Aqui em particular do petróleo, está cerca de 40% do que foi verificado em 2018 e 2019. Então, tu está vendendo mais combustível, isso pode ser um indicador dessa propulsão do crescimento. E esse resultado, ele advém, segundo o relatório, no alargamento da produção doméstica. Então, tem mais produção, necessita de mais energia, mais ou menos é isso, e nesse caso aqui, ou até na parte de transporte, na parte de logística, e as expectativas é que essa tendência continue nos próximos anos. Nas simulações que eles fizeram, veja que esse volume total exportado, de que volume nós estamos falando, que teve esse aumento aqui de 40%, ainda está 7 ou 3% abaixo. Abaixo do quê? Vamos dar uma olhada aqui. Abaixo do atual caso de exportação do petróleo, no caso das exportações ficarem no nível médio de 2010 a 2014. Então, isso é como se fosse uma projeção, né, a comparação que eles estão falando, ou então, no caso da média aqui, que eles pegaram um período mais recente, 2018 a 2019. Além do petróleo, prosseguem os profissionais dos bancos
também estão crescendo as exportações de produtos agropecuários. Então, veja que esses aí são dois itens que contribuem para aquele núcleo da inflação que nós falamos agora há pouco. No caso, a agricultura é um destaque de aumento de produtividade. E isso contribui para a safra recorde do ano de 2023. Nos 12 meses encerrados em outubro, o volume vendido de produtos agropecuários aumentou quase 30%. Caso as exportações agrícolas tivessem subido no ritmo médio da última década, o total da exportação seria 3% a menor. Então ele está dizendo o seguinte, só na média já o que foi exportado dentro do período considerado superou em pelo menos 3%. Senão teria ficado, em vez de 30%, o crescimento em 24%. Desculpa, em 27%. Por fim, o estudo do Bradesco considera como os movimentos na produção de petróleo e na produtividade da agricultura, que eles, lá no final das contas, são estruturais e se espera que a força das exportações siga nos próximos anos. Com isso, abre-se espaço para o aumento da absorção doméstica acima do PIB. A absorção doméstica que eu falei agora, né? Que vai ser aquela soma total do consumo, dos investimentos e dos gastos do governo. Dessa forma, aqui vem a conclusão, podemos ampliar os investimentos do país, mesmo com uma baixa taxa de poupança, de retenção, né, de recursos. Portanto, segundo o relatório do Bradesco, se tem uma expectativa positiva para o ano de 2024. Principalmente porque eles balizaram essas duas commodities, né, petróleo e a agricultura, e as commodities agrícolas. Mas a gente vem aqui para essa notícia desse site, Notícias Agrícolas, e veja que, no caso, essa reportagem ela é mais recente, ela é do dia 27 de 12 de 2023. E vamos dar uma olhada aqui no que ela trata, né? Neste caso aqui específico, ela começa assim, ó, soja 2023-24. Temos que reconhecer nossas perdas. Quem é que fala isso? Liones Severo, que traz a sua expectativa sobre a safra do Brasil. Vamos dar uma olhada o que ele está vendo aqui. Ele é diretor do Simconsult, espera que até aqui a safra de 130 milhões de toneladas, com pelo menos 20% de quebra nacional e 30% dos campos estando convalescendo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, aconteceu algum fenômeno que se perdeu 20% da safra e 30% do campo está doente, está acontecendo alguma coisa lá. E lembrando que lá no relatório do Bradesco, ele coloca essas commodities, as agrícolas, como as commodities que têm o caráter de impulsionamento. E só para nós lembrarmos, por que nós estamos falando de BB Seguridade? Porque justamente o carro-chefe dos seguros de BB Seguridade, o mais forte, é justamente no setor rural. São seguros rurais. Então, eu não vou ler toda a reportagem, vou deixar à sua disposição, depois você pode olhar lá no Notícias Agropecuária, mas o que ele diz é o seguinte, ó, nós temos que reconhecer nossas perdas, afirmou Liones Severo, diretor do Simconsult e um dos maiores especialistas sobre o agronegócio brasileiro. E está se referindo aqui então a safra, né, de 2023, essa transição, safra entre safra, 2023-2024. Na análise de Severo, partindo da perspectiva inicial de uma produção de 163 milhões de toneladas, 20% já se perdeu, já era, não tem mais como fazer, e ele diz o seguinte, ó, se perdeu de forma irreversível, não tem mais o que fazer. 30% dos campos estão convalescentes e 50% estão satisfatórios. Assim, caso as condições... Então, aqui que ele reporta a razão disso tudo. Caso as condições de clima não se regularizem e as previsões ainda não mostraram esse cenário, então tudo que está vendo no acompanhamento da variação climática não está condizente com a expectativa que eles teriam para que pudesse haver uma manutenção desse patamar, então esse cenário
é mais linear das chuvas, ou seja, esses 30%, ou seja, não está acontecendo dentro das previsões climáticas que eles estão fazendo. Então, desses 30%, que ele está falando aqui, ó, que são os irreversíveis, esses 30% que dizem respeito aos campos que estão convalescendo, eles podem aumentar sobre esses 20%. E a safra ser ainda menor e impactando negativamente, agora pelo outro lado, naquele cenário que foi exposto pelo Bradesco. E por que eu me refiro a isso? Porque veja aqui, ó, Folha de São Paulo. Essa aqui é uma reportagem assinada por Dora Kramer. E ela, vamos dar uma olhada aqui, para você ter uma noção, principalmente da data em que ela foi publicada. Ela está bem aqui no cantinho. 29 de dezembro de 2023. Então, bem no final do ano, uma reportagem mais atualizada do que as outras duas, e ela diz o seguinte, ó, 2003 foi ruim, mas foi bom. Então, no geral, a gente tem encontrado muito dessas ou notícias, ou reportagens, ou pelo menos esses highlights, essas manchetes, que são bastante contraditórias nas coisas que ela diz. Se você for ler, eu não vou ler essa reportagem também, mas aqui você vai ver o seguinte, ó, o ano que agora termina ruim na avaliação de alguns e bom na avaliação de outros, e tudo depende do parâmetro de comparação. Então, é mais ou menos o que a gente viu nessas duas reportagens, né? Um tem um aspecto positivo e o outro nem tanto. Isso gera informações aí bem controversas. E aqui ela abre um parágrafo para falar sobre a economia, que houve perdas e ganhos, e aí o saldo foi positivo nas questões relativas ao Congresso. Aí está falando da parte de legislação, eu tenho dúvidas, é o arcabouço, é a nova regulamentação tributária, né? A nova reforma tributária, e algum que eu não sei, a gente não consegue ver ainda se de fato é positivo, né? Porque o governo venceu isso, que lá vai trazer o benefício que a gente espera dentro do mercado, mas tem uma inflação controlada, balança comercial positivo, não sei se com reflexo também para aquilo que nós vimos ali da absorção, que nós estávamos falando agora há pouco, e se isso aí vai ter reflexo mais adiante no ano de 2024. O fato é que as notícias continuam dentro de um patamar, a meu ver, bastante contraditório, então a gente tem que ficar juntando todos esses pedacinhos e não dá para a gente também se tomar tanto de forma eufórica como também de uma forma de ver aí com negatividade. Me parece que está dentro de uma linha mais equilibrada, que é como eu pelo menos pretendo avaliar, justamente agora nessa virada de ano, quando nós vamos rever as nossas metas, você vai acompanhar aqui no canal, e nós vamos trazer esse patamar até para colocar metas realizáveis dentro da nossa carteira, tanto de compra de ações quanto de recebimento de proventos. E assim a gente não ter uma frustração ao longo do ano, e qualquer oscilação negativa não nos frustra tanto, e também oscilação positiva não nos traz euforia. A gente entende que o mercado está dentro de um patamar de otimismo, otimismo que pode ser exagerado. Vamos ver amanhã, dia 2, o primeiro dia da nossa bolsa, onde tem ações ali que, a nosso ver, podem estar mudando de preço, e nós vamos ver isso quando mudarmos as nossas metas e os preços tetos que nós estabelecemos para as ações que compõem a carteira. E dessa forma, pode ser que até amanhã a gente faça novas compras, né? A gente vá ao mercado adquirir ações. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu prefiro uma linha mais conservadora e ficar dentro desse patamar mediano, nem tanto para lá, nem tanto para cá, mas conservador em relação aos preços tetos que a gente calcula aqui para as ações que fazem parte da carteira do canal. Dito isso, eu espero você tenha gostado. Eu vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!